Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Oferecimento CIS. Soluções Integradas de Segurança. ATEMI. Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo. Grande Construtora. Grandes projetos, grandes propósitos. Oriundi Imóveis. Segurança, respeito e credibilidade. Ayari Josué Fotografia. Vamos eternizar suas histórias. E Takes Produções. Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Descomplica, dando continuidade à entrevista anterior com o Coronel Cosme, falando um pouquinho sobre alvará de Corpo de Bombeiros para condomínios. E aí, estamos adentrando hoje no assunto de manutenção e prevenção de combate ao incêndio, principalmente em relação ao para-raio, ao alarme, à estanqueidade e muito mais. Então aguardem aí, porque hoje o programa está sensacional. Coronel Cosme, muito obrigado pela sua vinda aqui no programa. É uma honra tê-lo novamente aqui conosco. Muito importante esses assuntos pertinentes aí para o nosso dia a dia, principalmente de proteção e prevenção de combate ao incêndio. E vamos aí salvar vidas, gente, não é não? Isso aí, para mim também é uma grande honra estar aqui hoje, tentar esclarecer um pouco mais sobre essa mística, né, da segurança contra o incêndio de edificações. É verdade. Estamos aí no verão, o Coronel Cosme, e a gente sabe da incidência de raios, né? Que foram bastante aí aqui no estado. Então vamos falar um pouquinho de manutenção nesse para-raio, né? Quem está em casa, principalmente os prestadores de serviço também, às vezes não sabe dar a devida manutenção, não sabe às vezes o que tecnicamente deve se fazer. E aí eu quero que o Coronel explique para quem está em casa e vamos descomplicar hoje aqui sobre esse assunto. Vamos lá. Antes do Coronel começar, né, eu já quero também que o Coronel Cosme fale aí sua qualificação para quem está em casa nos assistindo. Além de ser coronel, ele é biólogo, é presidente de algumas comissões aí, então bora descomplicar. Na minha formação acadêmica, depois da licenciatura em Biologia, né, no curso de formação de oficiais é como Engenharia de Incêndio, é um reconhecimento pelo MEC, na Academia de Brasília, Academia de Bombeiro Militar de Brasília. Fiz algumas especializações na área de segurança contra incêndio, especificamente da atividade técnica, algumas nacionais, outras internacionais. Eu sou membro da Associação Internacional de Investigadores de Incêndio, que também é perito. Que também é perito de incêndio. Então, além do meu serviço normal como chefe do Centro de Atividades Técnicas, eu ainda concorro à escala de perito de incêndio. Então, a gente trabalha tanto no pré-incêndio, tentando evitar que o incêndio aconteça, prover edificações com meios de segurança para, caso aconteça, consiga fazer o combate, ter uma evacuação segura e evitar sua propagação, mas também no pós-incêndio, investigando a causa, né, a origem do incêndio, tentando evitar novos incêndios através desse histórico, né? Saber se a norma está funcionando ou não, buscar saber como é que o incêndio se propagou, as suas consequências e algumas vezes também as responsabilidades ali decorrentes desse incêndio. Gente, parabéns aí, doutor Costa. Atuo também como presidente aqui no estado no Corpo de Bombeiros do Comitê de Desenvolvimento da Atividade de Atendimento a Emergência com Produtos Perigosos e no Comitê Nacional de Atividade Técnica, que é justamente essa área de prevenção e proteção contra incêndio. Eu sou o vice-presidente do comitê. Vamos falar então um pouquinho aí de para-raio, né? Quem está em casa tem a curiosidade de como funciona, principalmente os prestadores de serviço. Para prestar um bom atendimento ao condomínio, né, ou qualquer outra empresa, o que se deve fazer aí nessa manutenção, Coronel? O para-raio, a gente adota no Espírito Santo uma norma brasileira, que é uma norma BNT, a NBR 5419, então ele tem que ser instalado e manutenido conforme a NBR 5419. Independente do que a NBR 5419 fala, nas vistorias que o Corpo de Bombeiro faz regularmente,
Se a gente for pegar um edifício residencial, a gente só faz a vistoria a cada 3 anos. Então, somente a cada 3 anos que a gente, no condomínio residencial, a gente vai cobrar documentações, como é o caso lá previsto no checklist, o laudo de manutenção do SPDA, né, do Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica, esse laudo de manutenção juntamente com a ART do profissional que fez o serviço, que executou esse serviço de manutenção, inspeção. Agora, uma coisa é você ter o documento para você ter a manutenção do seu próprio alvará, né, ter as suas documentações em dia. Outra coisa é a manutenção do sistema em si. Aí isso eu tenho que seguir a NBR 5419. Lá na 5419, ela fala que visualmente o responsável pelo imóvel ele deveria verificar o para-raio a cada 6 meses. Mas por que essa inspeção visual? É simplesmente ver se ele está lá ainda. Até porque pode soltar uma haste, algo do tipo. Um raio pode ter atingido a edificação, justamente no SPDA, e aí ele tem forças mecânicas durante o impacto, então pode ter danificado o sistema, aí pode precisar trocar, acho que soltar ou fixar novamente, ou que é como hoje em dia, é ser furtado. Componentes do para-raio, como é feito de cobre, tem um valor de mercado alto, ser furtado. Então às vezes você acha que está protegido, está lá a captação lá em cima, mas lá embaixo não tem um elemento que interliga a captação com o aterramento. Perfeito, viu, gente? Então já anote aí as descomplicações aqui do para-raio, justamente para a segurança, né, aí do condomínio. E quero aproveitar também e falar um pouquinho sobre a questão do alarme de incêndio e depois de falar um pouquinho sobre a estanqueidade do gás. Sim. Como que a gente descomplica aqui, Coronel, esse assunto? Existem algumas edificações que têm exigência de alarme, outras têm exigência de alarme e sistema de detecção. Algumas não têm exigência de sistema de alarme. Edificações residenciais, por exemplo, até 30 metros de altura, elas não têm exigência de alarme, a não ser por uma medida, né, secundária. Exemplo, se ele instalou uma escada que é do tipo a prova de fumaça pressurizada. A escada à prova de fumaça pressurizada, o acionamento dela é automático por detecção. Então a edificação tem que ter detecção e alarme, por causa da escada de fumaça pressurizada. Aí, e essa periodicidade aí de manutenção? As inspeções que a gente cobra do sistema de detecção e alarme, elas seriam também a cada 3 anos. Só que o recomendado é faça as inspeções anuais. Por quê? Principalmente o sistema de detecção, os detectores eles podem ficar impregnados de poeira, algum elemento que vai obstruir, maresia, obstruir o detector, e a hora que tiver que entrar fumaça interna mesmo nele, ele acaba não identificando. Ou o contrário, ele pode dar aviso falso. E o problema do aviso falso é que, normalmente, quando ele tem esse aviso falso e torna-se frequente isso, costuma-se desligar o central de alarme. Então é bom fazer as manutenções periódicas dos detectores de incêndio e, mais ainda, né, fazendo essas manutenções periódicas para evitar esse alarme falso, é escolher o tipo correto. Que às vezes o que a gente costuma perceber nas vistorias, ou até mesmo na fase do projeto lá que está sendo aprovado no CAT, é a escolha incorreta do detector conforme o ambiente. Eu tenho um detector de incêndio que ele pode ser de calor, pode ser um detector de chama ou um detector de fumaça. Se eu instalo um detector que é para fumaça em um ambiente que já produz muita fumaça, o que vai acontecer? Ele vai ser acionado indevidamente. Imagine que eu coloco um detector de fumaça numa garagem que eu tenho um trânsito grande de veículo formando material particulado. Ele uma hora vai acionar, achando que o veículo está passando brilhando fumaça ali, é um incêndio. Aí qual seria o mais recomendado? Seria nesse ambiente um detector de calor. Da mesma forma que se eu vou colocar, eu quero colocar um detector no meu apartamento. É possível? É. Qual é o mais recomendado? Na cozinha de fumaça não. Seria um detector de calor. Se você for colocar um de fumaça, seria na sala. Então, para cada ambiente que você tem as características dele, eu tenho o detector mais específico. Então, se o seu condomínio usa detector de fumaça na garagem e está tendo esses avisos recorrentes, né, esses falsos alarmes de incêndio, o que eu aconselho não é você desligar a central, é você trocar o tipo do detector, o detector correto. Porque o alarme ele serve para avisar os moradores que está acontecendo um incêndio e eles evacuarem imediatamente. Você sabe qual é o tempo que demora para um incêndio começar nesse sofá aqui e tomar esse ambiente todo? Hoje, com os móveis que a gente usa? 5 minutos. E quanto mais precocemente os moradores de um edifício, né, ou os trabalhadores de um edifício comercial são avisados de um incêndio, a chance deles sair com segurança é maior.
Agora, se o alarme não está funcionando, como é que você avisa todo mundo do edifício para poder evacuar? Muito rápido. Não deu tempo nem de fazer nada. Já deu 5 minutos, você sai correndo, tá na escada ainda. Verdade, viu, gente? A importância aqui, então, de colocar um detector aí de alarme de fumaça. E quem é responsável por essa identificação, coronel, por exemplo? Na fase de projeto, seria o engenheiro ou arquiteto responsável pelo projeto de incêndio. Entendi. O problema é que nem sempre há uma escolha correta, porque alguns profissionais eles não são familiarizados muito com esse tipo de sistema. Ele sabe fazer o projeto legal, né? O projeto legal correto para aprovação no bombeiro, só que depois do projeto legal que começa a obra, deveriam fazer com especialistas o projeto executivo, que iria detalhar qual detector eu vou usar em cada ambiente. Aí você pegaria profissionais que são especializados em alarme de incêndio, em detecção de incêndio. Perfeito, viu, gente? Você aí de casa, existe um checklist no site do Corpo de Bombeiros e existem empresas especializadas cadastradas, então são empresas super qualificadas, indicadas diretamente pelo Corpo de Bombeiro, não é isso? Para você ir fazer a manutenção no seu condomínio, na sua empresa. Não é isso, Isso. O Coronel Cosme? Quando a empresa ela vai buscar o cadastro conosco, a gente verifica na parte documental que ela comprove que ela tem habilitação para executar aquele tipo de serviço. Perfeito. Gente, eu vou chamar um break comercial. Sei que vocês de casa estão adorando essa entrevista descomplicada aqui, super importante para o nosso dia a dia, falando um pouquinho sobre alvará de Corpo de Bombeiros, manutenções no condomínio. E no próximo bloco estaremos falando um pouquinho sobre o teste, né, de estanqueidade, que é um assunto, vamos dizer assim, muito importante para o condomínio, né? Isso. Na sua prevenção. Então aguardem aí, eu vou chamar um break comercial e já voltamos. Dores nos pés? A Tecpropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropé, venha saber o passo a passo da sua pisada. Se você é empresa e condomínios, então fiquem ligados que eu tenho uma dica aqui maravilhosa para vocês. A empresa ProSaf, ela atua desde 2015 em serviços e equipamentos de combate a incêndio e pânico. Então, se você aí, precisa fazer uma manutenção no seu extintor, nas portas corta-fogo, no seu alarme de incêndio, a dica é ProSaf. Já segue aí, bora descomplicar. ES Post, a maior plataforma de conteúdo capixaba. É grátis, tem conteúdo capixaba para toda a família. Acesse em seus dispositivos favoritos, sem cadastro e a um clique. Centenas de horas de conteúdo para ver e rever como e onde quiser. E aí, vai ficar de fora dessa? ES Post, ES Flix, ES Live. Acesse nossa plataforma ES Post. Acesse grátis. www.espost.com.br. E estamos de volta falando um pouquinho sobre alvará de Corpo de Bombeiros e hoje estamos falando sobre manutenção e prevenção de combate ao incêndio com o Coronel Cosme. E neste bloco iremos falar aqui um pouquinho de teste de estanqueidade, mas não só do teste em si, mas vamos falar do gás em si no condomínio, né, Coronel? Isso. Vamos descomplicar aqui esse assunto que é de suma importância, principalmente para quem está em casa nos assistindo. O gás, vamos dizer assim, eu acho que é o principal vilão. Sim, né? Além da rede elétrica, né? Eu ia citar exatamente isso. A gente quer prevenir incêndio, evitar que ele aconteça, evitar grandes desastres, né? É o gás. É porque o gás, principalmente por causa dos danos que ele pode causar muito severo e muito rapidamente, né? Por causa do risco de explosão. Certo. E o que o coronel orienta aí para quem está em casa? Vamos ir por partes. Vamos devagar, então. Né? A primeira coisa é a questão da exigência ou não de ter uma central de gás ou uma rede de distribuição interna de gás. Quando é que isso é obrigatório? Quando é que eu posso usar a botija de 13 quilos, aquela botija comum de gás de cozinha? Em edificações que são residenciais unifamiliares, onde eu tenho uma casa, né? Em casa eu posso usar a botija de gás. Lá a gente não tem limitação em relação à utilização da botija. Agora, quando eu tenho uma edificação que é multifamiliar, um edifício de apartamento ou uma edificação comercial, a gente tem algumas limitações. No caso do residencial multifamiliar,
edifícios que têm até 9 metros de altura ou, né, até no máximo 900 metros quadrados, na verdade, ou não, né? São as duas coisas juntas. Ele não pode passar de 900 metros quadrados, não pode ter mais de 9 metros de altura. Nesse caso, ele ainda assim pode ter uma botija de gás para uso para cocção de alimentos. Nos edifícios comerciais, a limitação é apenas de 3 botijas no térreo da edificação ou no máximo no segundo pavimento em uma área ventilada. Se houver necessidade de usar internamente mais do que 3 botijas nas edificações comerciais, aí nesses casos é obrigatório você ter a central de gás. Ou no caso residencial, com mais de 900 metros de área construída ou mais do que 9 metros de altura. Quando se usa botija, seja em casa, né, seja na parte comercial, nesses casos aí o que a gente recomenda sempre é ficar atento com relação à mangueira que é utilizada, que seja uma mangueira que tenha lá a certificação do Inmetro, a validade da mangueira. A mangueira está escrita no corpo dela, a validade dela. Isso é importante falar. Por que é importante você ficar verificando a validade da mangueira e também do registro, né? Sim. Daquele regulador de pressão que Sim, sai ali da botija, né? Que a gente costuma chamar de registro. Os vazamentos mais comuns acontecem ali. A mangueira, à medida que ela vai ficando mais velha, ela vai ficando quebradiça. Então você pode ter alguns vazamentos. Eu, inclusive, vou dar um exemplo na época que eu fui síndica. Tava tendo vazamento dentro da casa de um condômino. Uma moradora, né, que me acionou e estava sentindo um cheiro forte de gás. E eu tive que entrar na residência dele. E a porta, inclusive, estava aberta. Ele sabe também que se ele me assistir aqui, ele sabe de quem eu estou dizendo. E não teve jeito. Chamei a outra moradora e a gente bateu, nada dele responder. Ele estava no quarto dormindo e estava vazando gás. Um cheiro fortíssimo. E, salvo engano, eu acho que era mangueira. Era bem ali na saidinha Geralmente mesmo, né? São nas conexões. Isso aí. Então assim, validade da mangueira, validade do regulador de gás ali, do registro. As conexões feitas corretamente. Então, a conexão entre mangueira e fogão, entre mangueira e registro com as abraçadeiras. E na hora de você colocar o registro na botija, na vedação, para não ter vazamento, usar aquela fita teflon, aquela fita branca, coloca na rosca e depois faz o aperto do registro. Era comum no passado, minha mãe já fez isso, usar sabão, pegava sabão e passava ao redor. Não, sabão só serve para você fazer espuma e testar ver se está vazando. Se tiver você tem suspeita de estar tendo vazamento em alguma conexão ali, faz com a esponja, né, sabão, faz aquela espuma e coloca ao redor. Você vai ver, se tiver vazamento, as bolhas crescerem. As pessoas fazem isso com a espuma e também costumam ligar o isqueiro ali, ó. Né? Eu já fui fazer perícia no incêndio em que alguém foi testar com isqueiro. Viu, gente? Pegou fogo. Não façam isso, pelo amor de Tinha Deus. vazamento. Tá vendo? Confirmou, tinha vazamento. Confirmou, explodiu. Meu Deus do céu, tá vendo, gente? Não façam isso, pelo amor de Deus. Geralmente ali do lado do fogão sempre tem um paninho pendurado, né, para ajudar a pegar fogo. Isso quando você não passa, era um problema comum que existia no passado, mas eu acredito que deva ter alguns locais ainda fazendo isso. Eles compram uma mangueira grande e passa por trás do fogão. Coloca a botija do outro lado oposto ao ponto onde ela é conectada no fogão. Sim. Qual que é o risco disso aí? Quando você usa o forno do fogão, a mangueira derrete. E o forno está aceso. Vaza gás dali, encontra a chama, retroage até a mangueira e fica com a mangueira que é um maçarico ali na cozinha. Então, também ficar atento a isso. Não passe a mangueira por trás do fogão. Porque a hora que for usar o forno, ela vai derreter. Viu, gente? Ficou alerta aí. Pelo amor de Deus. Que perigo. Tá bom? Agora, passando na questão da central de gás, né? Onde é obrigatório você ter a central de gás. Fazer conforme projeto, é necessário fazer, na grande maioria, projeto de incêndio, contrata um profissional que ele é habilitado para fazer projeto de central de gás, a rede não pode passar em locais que vai acumular gás, no caso de vazamento, como é a região entre o forro da casa, né, do teto aqui, entre o forro e o teto, ele não pode passar nessas regiões, a menos que você use um tubo luva, que é um tubo que vai envelopar toda a rede de gás e que vai se abrir pelo lado de fora da edificação. Para se vazar, ele joga o gás para fora da edificação. Além desses cuidados, são os mesmos cuidados internos com a mangueira que vai conectar a rede até o fogão, os pontos de conexão, para ver se tem vazamento usando a espuma e não o isqueiro. E sentir o cheiro de gás, é necessário fazer os testes de estanqueidade, é necessário testar a rede. Hoje, se eu for pegar um edifício residencial, se não houve nenhum indício de vazamento
ou manutenção na rede, a gente só cobra bombeiro a cada 3 anos, o laudo de estanqueidade da rede. Agora, o que eu recomendo o síndico fazer? Sentir o cheiro de gás, contrata a empresa, faz o teste, ela vai pressurizar toda a rede, para isso todos os registros internos têm que estar fechados. Ele vai pressurizar a rede durante um certo tempo para saber se a pressão cai. Por quê? Se ele identificar que caiu é porque tem vazamento. Se tem vazamento, tem que fazer manutenção na rede, tem que substituir a rede. Houve um edifício em Vitória em que a tubulação que era de cobre, ela acabou oxidando e tendo vazamentos no piso. E precisou substituir toda a tubulação. Eu acredito. Eu quero fazer uma pergunta aqui do nosso dia a dia. Quando o síndico que está lá no prédio sente um cheiro de vazamento de gás, ele não sabe identificar de onde é. O que ele faz? Aí ele deveria fechar o registro. De todo mundo? Sair fechando? Ou pelo menos aquele pavimento onde está tendo indício do vazamento. Perfeito. Fica a dica se fechou o registro do pavimento e não cessou o cheiro, então vai lá e fecha lá embaixo na central. Perfeito. Da mesma forma que se houver um incêndio, a primeira coisa que você faz, fecha o registro lá embaixo. Para que cesse o fornecimento de gás para edificação e não alimente mais o incêndio. Perfeito. Por isso que é importante a gente cobrar a questão da central de gás, porque o fechamento é mais rápido. Se eu tenho botija, é necessário que a gente retire todas as botijas. Entendi. Perfeito, viu, gente? Já anote aí essas dicas, você síndico principalmente, porque no dia a dia a gente acha que não acontece, mas acontece sim. Acontece muito, é muito comum isso acontecer. E na minha visão, assim, dos problemas que pode acontecer em caso de incêndio é o mais grave. Eu acredito. Teria mais alguma orientação, Coronel, para quem está em casa assistindo em relação a essa questão do gás aí? Tanto em casa, né? Eu, dona de casa, mesmo morando em apartamento, né? O que seria de orientação? O que teria de orientação aí, assim, crucial para quem está em casa ali cozinhando no dia a dia e também para o síndico? O alerta. O alerta com gás eu acho que é o mesmo que a gente faz para todos os demais sistemas, né? Se você esperar um incêndio acontecer para você agir, procurar saber o que fazer, o pânico vai tomar conta da sua mente e você vai atuar no automático. E em caso de pânico, o que a gente faz? A gente foge. E nem sempre você vai encontrar as rotas de fuga. Lá em casa, né? Eu falo assim, não, minha casa é bombeiro, minha esposa tem que saber fazer também, né? É verdade. Aí eu chamei ela, Cido, vem cá, você vai aqui aprender o que fazer no caso de ter um vazamento de gás ou começar um incêndio. Não, vai sim, se eu não estiver em casa, quem é que vai atuar? É você. É verdade. Então, o conselho que eu dou primeira coisa, procure saber se você tem gás canalizado, né? Onde é que fica o registro para fechar fora, não apenas aquele que fica ali atrás do fogão, que você tem um atrás do fogão. Só que atrás do fogão, se acontecer um incêndio próximo do fogão, você não consegue acessar ele. Se é algo que dá para acessar ele, você simplesmente fecha o registro. Acabou a fonte de alimentação, acabou o incêndio. Agora, se você não consegue acessar esse próximo do fogão, onde é que fica o do pavimento? Né? Você tem lá, normalmente hoje, cada pavimento tem os medidores de gás. Abre aquele compartimento, vai lá, fecha o registro. Da mesma forma, acessou a fonte de gás. No máximo vai ficar alguma chama naquele paninho que alguém deixou lá do lado do fogão, que você consegue apagar usando o extintor. Né? E na pior das hipóteses, lá de baixo. Então procure antecipadamente saber onde é que estão esses registros, para em caso de emergência você ir lá tranquilamente fechar. E, Coronel, aproveitando aqui que você deu orientação aí para sua esposa, quem está em casa, os síndicos, administradoras ou qualquer outra empresa que queiram entrar em contato com o Corpo de Bombeiros para justamente treinar as pessoas ali, tanto na empresa ou no condomínio, tem que procurar quem? Eu aconselho a procurar os comandantes de unidade. A gente tem quartéis nos municípios, igual aqui em Vila Velha, procura o quartel de Vila Velha, ou quem está em Vitória de Vitória, procura o comando da unidade e solicite que seja feita essa palestra, né? Uma palestra preventiva. Eles vão falar sobre vários temas, vão falar sobre gás, vão falar sobre evacuação, né, que é o principal ponto, sim, como sair em segurança, como utilizar as mangueiras de incêndio do condomínio. Então faz isso numa palestra de 4 horas, numa reunião. Super importante. Mais informal. Com certeza, eu vou descomplicar aqui uma palestra com o Coronel. Isso é fato em algum lugar, porque essas informações precisam ser passadas para frente, né? A informação é poder, e essas informações são do nosso dia a dia e a população em si está despreparada para um incêndio. Porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente.
E aí, quando acontece, você entra em pânico, você não sabe fazer. Exatamente, é o que mais a gente ouve quando a gente vai fazer algumas exigências nas vistorias, né? E a gente está ali para ajudar a pessoa. Parece que a gente está mais preocupada com o patrimônio dele, com o imóvel e as pessoas estão ali dentro do que ele mesmo, né? Verdade. E a gente está ali não é para poder cobrar de forma... No sentido de cobrar por cobrar. Ah, não, está na norma. Não, a gente está ali porque tem uma finalidade, para poder prevenir incêndio, para salvar vidas. E as pessoas não conhecem muito a parte de incêndio. Verdade. Tanto que a gente estava falando antes da gravação, né, que o incêndio virou uma área de conhecimento recentemente. E por não conhecer, o que a gente mais ouve falar, não, eu estou há 30 anos nesse ramo e nunca aconteceu incêndio. O incêndio é o rei da paciência. Calma que uma hora vai acontecer. Verdade. Então, viu, gente? Se você não se cuidar, vai acontecer. Verdade. A gente precisa prevenir, com certeza. E eu tenho muito medo em relação à questão de incêndio no condomínio, porque a gente vê aí em outros empreendimentos, né, o estrago que faz e muita gente, acaba morrendo por negligência do seu vizinho, sabe? Você passa a vida inteira cuidando ali, né, do seu imóvel, sendo preventivo, e o seu vizinho, por uma displicência, por uma negligência, coloca tudo por água abaixo, né? Então a gente precisa sim nos orientar nesse sentido. Com certeza o coronel vai descomplicar uma palestra junto à ordem, junto a algum outro empreendimento, mas a gente vai fazer sim, para quem está em casa, inclusive acompanhar essa palestra e ver a importância dessas informações. Coronel, muito obrigada. Sim, a gente faz essa palestra mostrando, vamos direto no imóvel, né? Mostrando os equipamentos, como usar, isso aí. Vamos sim, vamos acompanhar todas essas performances aí nessa palestra, porque quem está em casa, inclusive, vai ter curiosidade de contratar e fazer mais palestras, né? Vamos propagar isso aí para quem está em casa. Sim. Obrigada, então. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Claro. No imóvel onde você mora, tem alarme de incêndio? Tem. Você conhece o som do alarme? Conheço. A maioria não conhece. Não conheço. A maioria não consegue distinguir o som do alarme de incêndio do alarme de um carro, do alarme de segurança do próprio condomínio. Verdade, viu, gente? A importância de todas essas questões aí. Eu tenho certeza que tem muita gente despreparada, mas a gente vai preparar todo mundo aí, com certeza. Quem estiver acompanhando aqui o programa Descomplica vai ficar muito bem informado sobre essas informações, sobre essas palestras e como você se adequar aí e correr para ir para a rota de fuga, né, Coronel? Isso, e a rota de fuga nunca é o elevador comum, né? Isso. A menos que seu edifício tenha um elevador de emergência, com um elevador que fica protegido, dentro da anticâmara, com acesso com porta corta-fogo, você não tem que usar o elevador. Porque em caso de incêndio, geralmente, o incêndio danifica a rede elétrica e o elevador pode ficar travado, você ficar preso dentro dele e virar um churrasquinho, né? Meu Deus. Ou você pode morrer intoxicado pela própria fumaça preso no elevador. Verdade. Então, gente, se você estiver aí pegando fogo, vamos aproveitar, fechar essa entrevista e vamos dar algumas dicas aí para quem está em casa, né? Pegou fogo. E aí? Se você não sabe combater o incêndio, você tem que buscar uma rota de fuga segura. Se você sabe combater o incêndio, a primeira coisa que você tem que avaliar é um princípio de incêndio ou é um incêndio generalizado. Se é um princípio de incêndio, use o extintor para combater esse princípio de incêndio. Perfeito. Né? Agora, se ele já tomou uma grande proporção e tem um sistema hidráulico lá, você usa aquela rede com mangueiras para poder fazer o combate. Perfeito. Agora, se você não conhece, não tem nem a menor noção de como usar extintor ou mangueira, pegue as pessoas que estão ali, principalmente criança, não esqueça do seu animal de estimação, que é comum esquecer animal de estimação para trás, e busque a rota segura. Qual que é a rota segura? É sempre a escada, nunca elevador. A não ser que seja um elevador de emergência. Saia com segurança. Se tiver salto alto, tira o salto para caminhar melhor, porque no desespero as pessoas costumam querer correr, e aí salto costuma cair. Então tira salto alto. Quando você sai do seu apartamento, fecha as portas, deixa ela destrancada, mas fechada, que fechando você ajuda a bloquear o incêndio. Né? Com isso ele vai se propagar mais lentamente. Está no interior do seu apartamento, ele vai ficar lá mais tempo. Vai dar tempo quem está nos outros apartamentos saírem com mais segurança também. É uma dica boa também. Isso. Saia do prédio e procure uma área segura. Né? Fora da edificação. Obrigada, Coronel, pelas suas informações tão pertinentes, tá? Volte sempre. Com certeza a gente vai descomplicar mais vezes. E é uma honra tê-lo aqui no programa. Para mim foi um prazer estar aqui. Eu que agradeço. E você de casa já sabe, né, gente? Não complica. Descomplica. E aí, gostaram do programa de hoje? Então não percam, todo sábado, aqui na Rede TV, às 9h45 da manhã e toda quarta, 2h15 da tarde.
E se você de casa perdeu algum programa, não tem problema. Poderá acessá-lo no app SFlix, no site da Rede TV e também no nosso canal no YouTube. Então compartilhe, ative o sininho e bora descomplicar!